E aí, galera, aqui é o JP e a gente vai seguir hoje estudando mais uma função orgânica, a função conhecida como aleto de acila. Essa também é uma função que é derivada de um ácido carboxílico. Preste atenção, acila aqui é uma nomenclatura, um termo novo para a gente. Então já tinha aparecido para a gente alquila, arila e agora acila. Vamos só lembrar a diferença antes de entrar nesse conteúdo aqui. Alquila quer dizer que veio lá de alcanos, ou seja, hidrocarboneto. Então, eu só tenho carbono e hidrogênio fazendo ligação simples. Alquila. Arila é quando eu tenho uma cadeia aromática. Lembra lá? AR aromático. Arila. Então, tenho, por exemplo, benzeno, enfim, todos aqueles radicais com aromático. E agora, acila, porque veio de um ácido, ok? Vamos lá. Então, o que é essa função? Como reconhecê-la? Como eu disse, ela também é derivada de ácido carboxílico. E o que eu tenho de diferente nela? Eu vou substituir a hidroxila que eu tenho no ácido carboxílico por um halogênio, que aqui eu vou representar por X, ok? Um átomo X. Halogênio, para a gente se lembrar, são os elementos da família 7A. Flúor, cloro, bromo e iodo, principalmente. São esses quatro aí. Ok? Como que aparece? Então, eu tenho aqui a minha representação de um aleto de acila. Eu tenho um C-O e aqui era para ter um OH, mas eu troco o OH pelo meu elemento X. Lembra que a família 7A faz também apenas uma ligação. Então, a cadeia termina aqui nesse elemento, ok? Isso é um aleto de acila. Sendo X, qualquer um desses quatro elementos. O astato não é tão comum aparecer aqui, tá certo? Ficamos apenas com flúor, cloro, bromo ou iodo, certo? Bom, com relação às suas características, os aletos de acila são extremamente reativos. Tanto é que, por exemplo, quando eu tenho o elemento flúor num aleto de acila, é uma reação, inclusive, muito difícil de se controlar. Se eu preciso ter um pouco mais de estabilidade, ter um pouco mais de controle do que está acontecendo na reação química, eu uso, por exemplo, cloro, bromo ou até o iodo, ok? Em vez de usar o flúor. Eles também são muito usados como precursores de reações orgânicas. Então, assim, eu tenho que produzir algum composto. Eu começo utilizando um aleto de acila, porque aí a partir dele eu consigo fazer acontecer essa reação, como são muito reativos. Com relação aos pontos de fusão e ebulição, independente do elemento que eu tenha, eu vou ter sempre a mesma interação na cadeia, ok? Então, eu vou ter essa cadeia, a ponta dela, onde termina, onde tem o aleto de acila, é um pouco mais polar. Mas para a gente entender, quando eu tenho cadeias carbônicas de mesmo tamanho, eu sei que o ponto de fusão e ebulição aumenta conforme aumentar a massa molar de X. Ou seja, se eu comparo, por exemplo, uma cadeia com 2 carbonos, só que aí um X em um caso é o cloro e no outro é o iodo. O iodo, por ter uma massa molar maior do que a do cloro, o composto que tiver iodo, mesmo tendo o mesmo tamanho da cadeia, vai ter pontos de fusão e ebulição maior. Lembra do nosso critério, que o primeiro critério para você determinar quem vai ter maior ponto de fusão e ebulição é a interação. Quando a interação entre as moléculas empata, ou seja, são semelhantes, o próximo critério que eu analiso é a massa molar dos compostos, que é o que acontece aqui. Então, empatou no primeiro critério, que é a interação semelhante, o próximo critério, massa molar de X, ok? Como que a gente dá nome a esses compostos? Muito simples. Eu vou pegar o elemento X, né, o átomo X, com a terminação eto, de o número de carbonos na cadeia, tipo de ligação entre eles, e a terminação oila, ok? Muito simples. Então, eu tenho fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, e aí dos mais variados compostos, ok? Primeiro exemplo para a gente analisar aqui. Então, eu tenho, no caso, o meu elemento aqui é o cloro, ok? O meu halogênio. A minha cadeia tem 4 carbonos. Como a ligação entre eles é simples, então esse daqui é o cloreto de butanoíla. Assim como outras funções orgânicas, os
Haletos de acila não são tão comuns assim da gente encontrar na natureza, em compostos inclusive do cotidiano, mas eles são os precursores de reações orgânicas. Aqui, um outro composto para a gente analisar. Perceba que eu tenho aqui uma cadeia ramificada, ó, então eu preciso numerar a cadeia. Aqui eu tenho o meu halogênio, que é o bromo, ok? Começando a contar sempre daqui, porque esse é o pedaço que contém a função. Então, a prioridade é começar aqui. Carbono 1, 2 e 3. Então, esse daqui é o brometo de 2-metilpropanoíla. Por quê? Brometo é o halogênio, terminação eto. No carbono 2, eu tenho um radical metil, que é esse daqui. E a cadeia principal, 3 carbonos, prop, ligação entre eles simples, terminação oíla. Ok? E aqui, por fim, a gente tem agora um halogênio que é o iodo e essa cadeia aqui. Como que ficaria o nome disso? Iodeto de benzoíla, tá certo? Então aqui a gente analisa aqui, ó, isso aqui se fosse OH aqui seria o ácido benzoico, né? A gente já estudou essa estrutura, tem tudo aqui e aqui no lugar do iodo o OH é o ácido benzoico. Então aqui fica iodeto de, tudo isso aqui que sobrou para mim é benzoíla, tá certo? Fechamos aqui mais uma função. Até a próxima. Tchau, tchau.